Olá! Esta semana faleceu o cantor e compositor Moraes Moreira, uma das mais expressivas vozes da música popular brasileira. Moraes Moreira diz: escute essa canção que é para tocar no rádio do seu coração. Você me sintoniza e a gente então se liga nessa estação. Aumente o seu volume, que o ciúme não tem remédio. Não tem remédio. Não tem remédio, não. É a respeito do ciúme que Moraes Moreira diz que não tem remédio que nós queremos falar por esta ocasião. Antes, porém, queremos lhe lembrar para que você se inscreva no nosso canal no YouTube, Carlos Mendonça Psicologia. Você também pode nos seguir no Instagram, Psi Carlos Mendonça, sem o cedilha, certo? E então, o ciúme tem remédio ou não tem remédio, como diz a clássica música de Moraes Moreira? Para falarmos a respeito do ciúme, nós nos propomos a responder 5 perguntas. Primeiro, o que é o ciúme? Segunda pergunta, qual a origem do ciúme? Em terceiro lugar, como classificar o ciúme? Quarta pergunta, quais os tipos de ciúme? E a quinta pergunta, a pergunta que não quer calar, o ciúme tem remédio ou não tem remédio, como diz a música? Para iniciar, vamos responder a primeira pergunta, o que é o ciúme? O ciúme é um pesar, um sofrimento pelo pensamento de perder o objeto amado, a pessoa amada. Então, a pessoa ciumenta, ela não perdeu, mas só o fato de pensar em perder, isso lhe causa um sofrimento, lhe causa um pesar muito grande. Isso é o ciúme. Em segundo lugar, qual é a origem do ciúme? Vamos primeiro falar a respeito da origem etimológica, a origem da palavra ciúme. O ciúme vem do latim zelumen. Também foi traduzido do grego zelosos, do inglês jealousy, né? Do italiano geloso ou do espanhol celoso. Observe que elas têm umas características de pronúncia muito parecidas e são traduzidas como zeloso, certo? Porque na origem da palavra, inicialmente, por exemplo, no latim antigo, a palavra significava ardor, fervor, calor ou desejo intenso. Zeloso também significa aquele que tem zelo pelas coisas, que tem calor pelas coisas, que ama, que deseja intensamente aquilo. Isso nos faz lembrar uma outra música do grande compositor Peninha, que foi gravada por vários cantores brasileiros, dentre os quais Caetano Veloso, em que diz que quando a gente gosta, é claro que a gente cuida, a gente zela, né? Então, o zeloso é aquela pessoa que gosta, que cuida, que tem essa característica de ciúme, não doentio, no caso, um ciúme normal. E o ciúme tem na sua origem alguns aspectos infantis. Ele advém dos aspectos infantis relacionados a uma ilusão de amor e a uma dedicação exclusiva e incondicional. Então, a pessoa que é ciumenta, dentro da normalidade do que é ciúme, é aquela pessoa que se dedica totalmente, é aquela pessoa que tem uma ilusão de amor exclusiva. Ele acha, pensa, fantasia de que ninguém vai ter o cuidado que ele tem, o zelo que ele tem pela pessoa. Portanto, as relações amorosas adultas vão apenas reativar o conflito infantil, né? O conflito não resolvido, e o ciúme tem sempre uma sensação de medo e uma sensação de uma ameaça constante diante de um surgimento de um rival, certo?
Então, a terceira pergunta que nós nos propomos a responder é como classificar o ciúme. Para isso, nós podemos propor um espectro que vai desde o ciúme normal até o ciúme patológico. O ciúme normal, aquela pessoa que é zelosa, que cuida, porque quem ama cuida, né? Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Isso vai gradativamente aumentando até se tornar um ciúme patológico, doentio. No ciúme normal, existe uma tristeza, como já dissemos, um sofrimento, um pesar diante da expectativa de perder a pessoa amada, certo? Isso é normal. E a atitude é de zelo, a atitude é de cuidado, como já foi dito desde o começo, em razão do apego que a pessoa tem a essa pessoa que ele ama. No último grau do espectro do ciúme, o grau patológico, doentio, o ciúme torna-se transtornante. A pessoa não consegue mais raciocinar, a pessoa não consegue mais ter uma razoabilidade, ter uma razão perfeita para imaginar as coisas, e aí ela passa a orbitar o objeto amado, a pessoa amada. Como orbitar? Ela passa a orbitar, por exemplo, o seu cotidiano. O que é que ele está fazendo? O que é que ela está fazendo? Que hora chegou em casa? Que hora vai sair? Se vai para um lugar, será que chegou? Com quem está? Então passa a orbitar o cotidiano da pessoa, o dia a dia da pessoa, querer informações a respeito de tudo o que acontece com a pessoa, com o objeto amado, né? Passa a orbitar também as palavras da pessoa. Quando, por exemplo, faz uma postagem nas redes sociais e aquela pessoa não demora a responder, a dizer alguma coisa, por que é que ele não comentou? Ou por que é que ele comentou dessa maneira, que ela comentou desse jeito? Deveria ter falado dessa forma e não daquela. Passa também a orbitar as palavras da pessoa, aquilo que é dito pela pessoa ou não dito. E passa a orbitar, inclusive, o pensamento da pessoa. O que é que ele está pensando? O que é que ela está pensando? Será que está pensando em outra pessoa, em uma outra situação? Será que está pensando em mim? Não está pensando em mim? Fica aquela loucura transtornante, totalmente transtornado, porque aí é um grau máximo de adoecimento. A pessoa não tem mais a razão, não conta mais com a razão, com o raciocínio lógico, porque está adoecido por aquela figura amada. Isso porque essa pessoa está casada com a fantasia. Ela passa a fantasiar as coisas. O outro não precisa pensar, não precisa dizer, não precisa agir, porque ela faz uma fantasia. Ela passa de forma fantasiosa a interpretar tudo da pessoa amada. E ela passa então, nesse sentido, a ter uma necessidade imperativa de controlar o outro, certo? Passa a ter uma necessidade imperativa de controlar a vida do outro, as palavras do outro, o cotidiano do outro, o pensamento do outro. Por isso que é patológico, é doentio e não racional. A quarta pergunta é: quais os tipos de ciúmes? Para Freud, existem 3 tipos de ciúme. Existe o ciúme normal, existe o ciúme projetado e existe o ciúme delirante, que vão naturalmente do espectro que acabamos de falar, desde o normal até o patológico, né? Como acabamos de frisar. O ciúme normal, como já dissemos, é uma espécie de sofrimento diante do pensamento de perder o outro. Outra característica interessante do ciúme normal é que existe sempre uma dose de inimizade com relação ao rival bem-sucedido ou à rival bem-sucedida, né, que por acaso possa tomar o seu objeto de amor. Outra coisa a respeito do ciúme normal é que há sempre um certo grau de autocrítica e a pessoa sempre se culpabiliza pela perda do objeto amado.
certo? Passa a sofrer, deveria ter feito mais, ter dado mais atenção, ter feito mais aquilo, sempre se culpabiliza pela perda do outro. Esse ciúme normal, como dissemos de princípio, tem origem na infância, certo? E o exercício do nascimento desse ciúme são as relações fraternais, são as relações entre os irmãos, certo? Lacan diz no complexo da intrusão, no complexo do intruso, Lacan diz que quando existe um irmão e nasce um outro, chega um outro ou uma outra, esse outro que chega é tido pelo que já existia como um intruso, certo? Por isso o complexo da intrusão, o complexo do intruso. Mas esse intruso, com o passar do tempo, vai se familiarizando com o irmão que já existia e esse irmão que já existia, ou a irmã que já existia, passa a amar esse outro irmão, cuidar dele, as relações fraternais nas brincadeiras, nas trocas, nas distribuições dos brinquedos, enfim, esses irmãos passam a se amar, porque as relações de irmãos são sempre relações de amor e ódio, né? Mas passa a amar de tal forma que passa a ter ciúme desse outro irmão, certo? E é nesse ciúme fraterno que serão exercitados e referidos os amores vindouros para o resto da vida do sujeito. O segundo tipo de ciúme para Freud é o ciúme projetado. E aí, uma surpresa para aqueles que não conhecem a psicanálise e a psicologia, é de que o ciúme projetado ele deriva da infidelidade daquele que sente o ciúme. Ou seja, o infiel não é o outro, o infiel é quem tem o ciúme. Por quê? Porque ele lança seus impulsos de infidelidade no outro ou na outra, a quem ele mesmo deve fidelidade. Ok? Nesse sentido, deve-se compreender que a pessoa que é a ciumenta, nesse segundo tipo de ciúme que é o projetado, ele vai projetar suas próprias tentações, seus próprios desejos de infidelidade no parceiro ou na parceira. Tem um ditado antigo, um adágio popular muito antigo, ouvi muito minha mãe dizer isso: quem disso usa, disso cuida. Quando você vê alguém focar demais em uma determinada coisa, falar demais a respeito de uma determinada situação, projetar demais a respeito de algum tema, de alguma pessoa, de alguma situação, essa pessoa certamente deseja isso que ela enfatiza e focaliza tanto, certo? Quem disso usa, disso cuida. Ele cuida tanto porque inconscientemente ele deseja usar isso. É ele quem tem essa problemática, ok? Se te incomoda, é porque é teu, é porque te pertence. O terceiro tipo é o tipo delirante. Falamos do normal, do projetado, agora o tipo delirante. O tipo delirante também é projetivo. E aí uma outra surpresa. Ele é projetivo, mas ele tem um componente homossexualizante. Isso mesmo. Tem um componente homossexualizante porque esse ciumento, esta ciumenta, acusa o companheiro ou a companheira de desejar o outro ou a outra que ele ou ela mesma deseja inconscientemente. Certo? Então, é aquela pessoa que acusa o companheiro de desejar a outra porque quem deseja de fato é ela. É inconsciente, mas é um desejo verdadeiro. Aí o homem também acusa a companheira de estar dando tanta atenção àquela outra, àquele outro no caso de um relacionamento heterossexual, né? De estar desejando tanto aquele outro, mas que de fato inconscientemente é ele que deseja. E por que é homossexualizante? Por isso. Porque a pessoa tem o objeto de desejo,
está com a pessoa que ele deseja, a pessoa que ela deseja, certo? Ele tem, ele possui, ele convive com aquele objeto de desejo, mas ele não para de olhar para o outro objeto. Nas palavras do psicanalista Welson Barbato, ele dá um exemplo dizendo que, por exemplo, numa festa, o casal se encontra. Vamos dar um exemplo de um casal para que fique melhor compreendido, aplicado a todo tipo de relação. Mas o casal está numa festa. E aí a mulher começa a acusar o homem. Você está olhando para aquela fulana, você está olhando para... Ela fica cobrando de que o sujeito esteja olhando para uma determinada pessoa. E o sujeito, desprovido, né, sem nem prestar atenção direito, pergunta, mas por quê? Quem é ela? Qual o vestido que ela está? Aí ela dá características totais do vestido que a mulher está usando. Aí dá as características e os detalhes da sandália, das joias, do cabelo, de tudo que a pessoa está naquele momento. Quem é que está olhando para quem? Né? Quem é que está olhando? Quem é que fita tanto naquele outro objeto? Por isso que é um componente homossexualizante, porque mesmo tendo o objeto do desejo, não deixa de olhar para o outro objeto e acusa o companheiro ou a companheira de estar desejando, de estar olhando, porque nesse caso o ciúme é simplesmente uma defesa contra a homossexualidade. Ok? E a quinta e última pergunta, que não quer calar: o ciúme tem remédio ou não tem remédio, como diz a belíssima canção? Tem remédio, sim, porque tem tratamento, certo? Por exemplo, o ciúme do tipo normal, que é aquele que é uma espécie de sofrimento pelo pensamento de perder o objeto amado, ele tem um tratamento, e o tratamento será focado na origem da problemática da infância dessa pessoa. Vai se trabalhar as relações fraternais, irão também ser trabalhados os conflitos infantis de posse, certo? As crianças são ensinadas a dividir, né? São ensinadas a possuir os presentes, enfim. E aí, o conflito infantil de posse, ele pode ser instalado numa infância muito tenra, naquela criança carente, que não teve tanta posse, ou, contrariamente, aquela criança que teve muita fartura. Então, o conflito infantil de posse vai ser trabalhado para que essa pessoa que tem um ciúme até normal, né? Mas que deseja ser trabalhado melhor essa questão do conflito infantil de posse, tanto na criança que foi muito carente, como na que teve muita fartura. No caso do ciúme projetado, aquele que deriva da infidelidade daquele que sente o ciúme, serão trabalhados os motivos da infidelidade recalcada, certo? Onde começou isso? Houve um ambiente familiar, houve uma herança familiar, né? Faz-me lembrar uma música de uma determinada dupla, Maicon e alguma coisa, não lembro o nome do outro agora, me perdoem os fãs, mas uma música que diz que meu avô ensinou a meu pai me ensinou, e agora todo mundo é cachacismo, é mulherismo, ou seja, é uma coisa que vem de família, foi se ensinando. Muitos casos, inúmeros casos, são assim, são aprendidos em casa, um modo de comportamento, um modo de ser, né? E em terceiro lugar, o ciúme delirante, aquele que tem um componente homossexualizante, tem remédio sim no sentido não de doença, mas no sentido em que serão trabalhados os impulsos reprimidos e a aceitação mediante fortalecimento do autoconhecimento, né? Não estamos tratando aqui de cura desse aspecto de homossexualidade, porque não é uma doença,
mas as pessoas que desejam se compreender melhor, né? Ter um autoconhecimento de si, para que haja uma aceitação, né? Devem trabalhar esses pontos, essas demandas, para que seja feliz e realizado com as suas próprias demandas. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, né? Carlos Mendonça Psicologia no YouTube e Psi Carlos Mendonça, sem o cedilha, no Instagram. Muito obrigado.